ele fica, entre aspas, um pouco mais potente quando eu descubro a minha cor, porque aqui em Belém a gente tem uma dificuldade muito grande em se reconhecer como negro. A gente vem de uma romantização muito grande do ser moreno, e quando eu me formo em artes visuais, eu vou para o Rio, e no Rio eu passo a ser lida como uma mulher negra de pele clara. No início eu não entendia, porque eu falava, putz, como é que eu estou sofrendo racismo se eu não sou negra? E daí começaram a surgir muitas coisas. E aí eu comecei a entender que durante muito tempo eu fui racista, mesmo sendo negra, que eu fui transfóbica, que por mais que eu seja uma mulher lésbica, eu também fui lesbofóbica, homofóbica. Então, quando eu comecei a entender a estrutura, eu comecei a pensar que eu precisava fazer pequenas reparações históricas através do meu trabalho, já que nas fotos que eu fazia antigamente tinha muita técnica, ficava até uma foto muito bonita, mas eu acreditava que não mudava a vida de ninguém. Eu falava assim, putz, não pode ser assim, eu acho que tem que ser um trabalho que cause impacto. Daí eu comecei a ler também autoras negras que me estimulavam a lidar com a sociedade, dando um chute na sociedade, engolindo muita coisa e, ao mesmo tempo, dando de volta para essa sociedade tudo aquilo que nos marginaliza, que nos reduz a uma coisa. Então, através da fotografia, eu venho tentando mudar essas realidades, essas narrativas, colocando um pouco mais em evidência o povo daqui para que a gente se reconheça através do brega, através do nosso sotaque, através da nossa cor. Então, são coisas que eu tenho me esforçado para fazer, para deixar de ser só aquela narrativa de flora e fauna de Amazônia, que é muito mais complexo do que aquilo que a gente vem acompanhando ao longo da nossa vida. Porque, por mais que eu tenha pessoas aliadas que são brancas, eu compreendo que a estrutura é muito embranquecida e apaga metade da nossa história, parte da nossa história, por conta dessas narrativas. Então, eu venho tratando o meu trabalho com essa certa urgência, para que a gente tenha consciência, se empodere e tenha orgulho de ser daqui, para que a gente saiba defender as coisas daqui, sem que a gente precise sair do norte, sentir falta do norte e voltar depois amando tudo. Porque geralmente é o que acontece. Eu primeiro saí de Belém para entender que eu amava brega, para entender que eu sinto falta de sair da minha casa e ver os meus vizinhos sentados na porta de casa, porque é outra cultura, o jeito que a gente lida, o calor que a gente tem. Então, através da fotografia, através desse conhecimento, dessa desconstrução que é diária, que é um exercício, eu venho tentando fazer isso no meu trabalho e na fotografia. Isso é um pouco de mim, assim, porque tem muita coisa, assim. Mas... Muito legal. Massa. Leandro, acho que Nayara, você vai fazer a primeira pergunta. Nayara, normalmente em sala de aula, claro que aqui eu vou puxar um pouco na relação professor-aluno também, e para ver a tua experiência, isso ajuda muito, né? Eu gosto muito de trazer exemplos, projetos, que eu acho que é ali que a gente consegue essa relação pessoal e técnica com a fotografia, né? E aí eu sempre trago a relação, principalmente nas aulas de fotojornalismo, do Robert Capa, que ele dizia que as suas fotos não são boas o suficientes se tu não tá perto o suficiente, né? E não é só uma presença física de tu estar no local, mas de tu compreender o contexto, de tu ter uma empatia pelas pessoas que tu está na frente. E aí, em vários teus projetos tem um local bem determinado, né? Que é o mercado Ver o Peso. Isso. E aí eu queria saber como é essa tua relação afetiva com esse local, né? E o quanto essa relação que tu falou, que às vezes tu teve que sair de Belém para ver o que tu gostava, aquilo que tu sentia a parte, e nessa relação também, assim, como o mercado, esse distanciamento, essa aproximação te ajuda, facilita nos teus projetos. Então, o Ver o Peso é a maior feira da América do Sul, América Latina, a céu aberto, e todo dia transitam milhares de pessoas lá. Agora o movimento está um pouco diferente por conta da pandemia, mas todo santo dia ele funciona. Ele é conhecido como a feira que nunca dorme. Então, ao longo das minhas idas ao Ver o Peso, eu sempre gostei muito do Ver o Peso. A minha avó foi feirante no Ver o Peso, a minha mãe também já trabalhou no Ver o Peso. Só que durante muito tempo a minha relação com o Ver o Peso era só de ir no comércio e fazer compra. Ele é um conjunto arquitetônico que vende tudo. É a maior feira, é a que abastece a cidade com frutas, com ervas, com plantas, uma porrada de coisa. E aí, durante muito tempo, a maior parte das referências que eu tinha quando eu comecei a estudar eram homens brancos. E aí eu ficava me questionando de que maneira eu poderia pegar esse olhar
e colocar dentro da minha cidade. Hoje em dia eu não sou mais fã do Miguel do Rio Branco, mas foi indispensável conhecer um pouco do trabalho dele para entender que para eu ter uma relação de afeto, de carinho, de proximidade ali, eu precisava praticamente morar no Ver o Peso. Assim como ele desenvolveu um projeto dentro do Pelourinho, onde ele estava muito presente e, sinceramente, eu fico me questionando como ele conseguiu fazer alguma daquelas fotos. Se não foi através de uma relação afetiva, de troca, eu acredito que tenha sido pagando, porque são umas fotos muito, muito explícitas, assim, de praticamente uma objetificação do corpo negro. E ele sendo um homem branco. Então, tem algumas questões assim, mas isso não vem ao caso. Nesse caminho que eu encontro esses fotógrafos, eu também encontro um fotógrafo que foi indispensável, que até hoje ele, para mim, é a minha maior referência, que é o João Ripper. E o João Ripper diz que, através da fotografia, a gente pode quebrar estereótipos que foram construídos, podendo dar dignidade às pessoas, para a gente não reduzir elas apenas àquilo que a gente vê, tipo moradores de rua, usuários de drogas. Então, para além disso, o que é que mais tem nessa pessoa? O que mais essa pessoa tem para nos acrescentar nisso? Então, quando eu comecei a ir para o Ver o Peso, eu tinha uma frequência muito grande indo para o Ver o Peso, mas mesmo assim, eu ainda não tinha essa consciência social, porque eu precisei ir para o Rio de Janeiro quando eu estava com 25 anos para entender. E aí, quando eu me reconheci como uma mulher negra, eu ficava pensando, poxa, eu acho que pessoas negras precisam ser olhadas com mais carinho, porque eu já marginalizei essas pessoas, eu já reduzi essas pessoas, então de que maneira eu vou conseguir fazer essa reparação histórica? Tendo consciência de que eu precisava ter afeto, já dentro da minha casa, minha mãe e minha avó sempre me criaram dizendo que aonde eu fosse, eu deveria sempre falar, se você está sendo a primeira pessoa a chegar nesse local, que você saiba dar bom dia, que você peça licença. Então, tem coisas muito básicas. Então, eu passei por Ver o Peso 3 horas da manhã e só começava a trabalhar às 6 horas da manhã, que era quando clareava. Nesse horário, está chegando os peixes, está chegando os açaís. E aí eu ficava vendo aquela movimentação, eu começava a interagir e eu fui conhecendo as pessoas. Com o tempo, eu já conhecia todo mundo, já ficava na sacanagem com todo mundo, já tinha o meu WhatsApp, já estavam no meu Facebook. Em alguns momentos eu levava essa foto de volta também para eles. E foi assim a nossa relação. Hoje já tem 5 anos que a gente está juntos mesmo. Toda vez, pelo menos 2 vezes na semana, eu tô no Ver o Peso. Só que agora na pandemia está mais controlado. Eu não vou com tanta frequência, a não ser que eu precise fazer alguma pauta. Mas eu acho que é muito importante a gente sempre colocar a voz deles em um espaço para eles protagonizarem o que eles estão falando, porque a gente está acostumado aqui, inclusive tem muitos relatos no Ver o Peso de que as pessoas tiram foto e nunca mais trazem. Eles falam que vão trazer, falam assim, olha, eu vou trazer semana que vem essa foto, e acaba que ninguém traz essa foto, o fotógrafo vai embora, e fica só esse mito dessa fotografia. Então, ter esse retorno é algo que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, para ver a fotografia para além do jornalismo, fotojornalismo, acho que é muito importante a gente ter tato, ter empatia, lembrar muito que existe uma importância nessa documentação, nessa informação que está sendo feita, mas tem que saber, porque a estrutura é muito racista. Então, não é impossível que a gente esteja formando jornalistas racistas também, porque às vezes é uma linguagem muito óbvia. E enquanto a gente pode fazer uma pauta abordando inúmeros assuntos sobre o mesmo tema, só que de várias perspectivas. O Ver o Peso é uma feira gigante que vai pessoas de todos os bairros da cidade, e geralmente são bairros periféricos. As pessoas que estão lá, os feirantes, as pessoas que vendem as coisas no Ver o Peso, a maior parte são de bairros periféricos. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente precisa perceber que a maior parte daquelas pessoas são pessoas negras, que talvez não se reconheçam como pessoas negras. Então, são várias questões. Olhar para aquele local com complexidade, com profundidade, porque senão a nossa leitura acaba sendo racista, acaba sendo opressora. Então, a partir do momento que a gente tem esse laço, essa empatia, a gente começa a produzir coisas mais sensíveis. Então, eu sempre, quando vou fazer alguma documentação, eu imagino que eu estou documentando, sei lá, minha avó, a minha mãe, e penso, como é que eu queria que a minha mãe fosse documentada? Será se eu abrisse o Instagram de um jornal e visse uma foto da minha mãe? Como é que eu queria que ela estivesse sendo falada, protagonizada, fotografada ali? Então, eu fico pensando como eu queria para minha família, para alguém que eu goste, para fazer essa documentação, para eu não ser tão invasiva,
Porque às vezes o que para mim pode ser nada, para outra pessoa pode ser agressivo, pode ser violento. E depois a gente não vai saber de onde é que vem essa violência, como foi que ela nasceu. Então é preciso a gente olhar com muita profundidade, porque existe toda uma estrutura que nos joga para produzir um negócio, porque nós fomos ensinados a consumir coisas brancas, coisas machistas. É a nossa cultura, infelizmente. E eu acredito que quando a gente coloca essas novas percepções de narrativas, a gente pode estar fazendo essas reparações históricas e dando mais dignidade para essas pessoas, assim. Que hoje em dia essas pessoas são minhas amigas. Elas têm consciência do trabalho que eu faço, parte delas, porque elas estão comigo no WhatsApp, no Facebook. Eu levo foto. Agora que eu estou participando, amanhã estreia um programa que eu estou participando. Eles também têm conhecimento. Eu falo para eles que eu vou falar deles no programa. Então é muito doido. E é muito bonito quando tem o feedback deles comigo. Assim, que às vezes eu não espero até onde meu trabalho vai. Então, quando alguém comenta de lá algo sobre o meu trabalho que nem eu sabia, aí eu fico, pode crer. Assim, eu fico feliz, fico contente. Mas é basicamente isso, assim. E, Nayara, conta pra gente sobre a cobertura que tu tá fazendo pra Geta Images lá no Ver o Peso e também em Belém, né, no caso. Como é que surgiu isso? Foi indicada? Eles te procuraram? Como que foi todo o processo? E como que tá sendo fotografar lá agora, nesse período bem delicado, em que tu disse mesmo que tá bem mais vazio, né? Então, eu acredito que se a gente não trabalhar fazendo contatos, não existe trabalho, sabe? Porque a gente precisa ser coletivo. Então, eu sempre que posso, adiciono as pessoas no meu Instagram, converso com as pessoas, e aí já tem um bom tempo que eu converso com uma menina, que é a Luísa Jobim, e ela me indicou um trabalho para Bruna Prado, que me indicou, e aí eu falei, tá. E eu descobri, quando eu fui fazer essas pautas, que eu fui a primeira mulher no Norte a fazer essa cobertura internacional. Aí eu fiquei assim, olha, babado, essas paradas são legais, assim. A Luísa, inclusive, que me apresentou o teu trabalho. Eu conheci ela em Belém. Eu conheci ela em Belém e ela me apresentou o teu trabalho. Aí eu comecei a te seguir, e aí eu fiquei sabendo que tu estava fazendo essa cobertura para a Geta Images porque ela falou. Babada, ela mesma. Então a gente já tem esse vínculo. Só que aí quando eu fui conversar com a galera de lá, né, eles falaram que eles queriam essa cobertura da pandemia, só que eles não queriam essa cobertura que a maior parte dos fotojornalistas estão fazendo, que é sepulturas, hospitais, não querem corpos. E aí eu falava, ok, o que eu vou documentar, né? Só que aí eles falaram para mim que eles escolheram fazer esse trabalho comigo justamente por eu não ter uma linguagem muito fotojornalística, assim, tipo de notícias mesmo. Eu até faço pautas, mas geralmente eu documento o cotidiano e trabalho as narrativas a partir de um discurso, a partir de uma frase, enfim. E aí eu comecei a ir. Só que as coisas elas vão acontecendo e eu vou tentando amarrar elas da melhor maneira para que eu possa ter uma ligação com esses fatos, com essa matéria que está sendo feita, para que eu possa ter cuidado na hora de fazer, porque às vezes não é só parir um filho, sabe? Não é só receber uma pauta, você precisa pesquisar sobre aquilo, porque é um momento muito latente, assim. Principalmente aqui em Belém, que é um local que está colapsando, colapsou, agora está mais no interior, e a gente está vendo muita morte. Eu conheço, assim, até agora, já morreu parentes meus, já morreu amigos meus. Então, aqui está sendo de uma outra maneira. E eu ficava pensando de que maneira eu conseguiria fazer essa documentação sem ser sensacionalista, sem explorar muito. E aí aconteceu o caso que aqui tem uma festa religiosa muito famosa, que é o Círio de Nazaré, e que eu acredito que vai ser o primeiro ano do Círio que não vai ter o Círio, que é uma procissão que tem mais de 2 milhões de pessoas na rua. E aí eu encontro as pessoas na rua fazendo promessas para Nossa Senhora, não acreditando que não vai ter Círio. Então é algo que, para além da pandemia, ainda está tendo essa outra dor, que são dos romeiros que não vão poder nem agradecer as pessoas que conseguiram passar por isso através das suas promessas. Ontem saiu uma matéria de uma mulher que recebeu alta e a filha dela recebeu ela na cadeira, ela estava na cadeira de roda e ela foi ajoelhando, assim, recebendo a mãe dela, agradecendo. E aí eu fiquei, olha aí, né, Nossa Senhora, porque aqui a gente é muito católico. Até mesmo quem não é católico, né, por exemplo, eu sou umbandista,
mas dentro da Umbanda a gente também enaltece Nossa Senhora de Nazaré. Então, são outras questões. E durante também eu estar fazendo essa documentação, eu encontrei uma funerária próxima ao IML, e lá aconteceu uma parada que eu achei muito curiosa, porque aqui em Belém tem um fanatismo por time de futebol, que é o Remo e o Paysandu. Eu sou remista, meu pai é Paysandu doente. Então, tem briga aqui dentro de casa quando o Remo ganha, quando o Paysandu perde. Então, às vezes é doido. Assim, a gente já para de falar com as pessoas por conta de futebol. Só que aí eu estava indo fazer essa pauta e eu encontro uma funerária que a primeira coisa que eu vejo é um caixão personalizado todo, inteiro do Paysandu. Inteiro. Lindo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, meu pai, se ver essa parada aí, meu pai vai ficar surtado. Eu não vou nem dar ideia. Aí eu tirei essa foto. Também tinha um gigante lindo do Remo, lindo, muito mais bonito do que do Paysandu. Também tinha um outro que era uma latinha de cerveja da Antártica. Eu falei, mano... E aí, conversando com o rapaz da funerária, ele disse para mim assim, é a última homenagem, né? É a partida dessa pessoa que está indo embora, tipo, partida de futebol. Ele fez um trocadilho assim, eu falei, E aí, essa última homenagem. Daí, eu tenho uma amiga que é nutricionista paliativa, que são pessoas que estão tendo que lidar com essa morte que está chegando, e ela me sugeriu um texto, que eu esqueci o nome da moça que fez o livro, da escritora, que também é médica, mas ela é um livro chamado A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido. Então, dentro das coisas que eu acredito, depois eu mostrei para o meu pai o caixão, ele falou assim, nossa, que bonito, hein? Eu falei, não dá ideia não, não dá ideia que a gente não vai comprar esse negócio que deve ser muito caro. Então, a gente tentou olhar com humor, assim, um pouco, porque o IML e essa funerária ficam de frente para o Mangueirão. O Mangueirão é o estádio olímpico da gente. E eu lembro que assim que eu cheguei no Mangueirão para fazer essa pauta no IML, só que depois eu fui para essas funerárias, e a primeira coisa que eu lembrei foi, putz, a última vez que eu vim aqui foi para ver o jogo do Remo. E eu estava muito feliz. E o ritual de eu ter saído de casa foi horrível, porque eu fiquei pensando assim, mano, eu sempre quis fotografar uma guerra. Só que eu não sabia que essa guerra seria com um inimigo invisível. Então, eu fui com os EPIs, chego no estádio olímpico, vou ver o IML, é um clima super tenso estar ali, sabe? E aí fui na funerária, e aí eu meio que consegui fazer uma pauta falando ainda sobre Belém, né, que é a nossa cultura com futebol, com o Remo e o Paysandu, tentando olhar para além dessa mercadoria, dessa indústria que está fazendo esses caixões, mas como uma despedida, porque meu pai seria uma pessoa que iria querer ser enterrado num negócio desse, porque meu pai é Paysandu doente. Então, eu achei lindo aquilo. E aí depois eu mostro esses caixões para as pessoas que bebem, tipo, da latinha de cerveja, e vira uma grande conversa para além da pandemia. Então, tem sido muito doido acompanhar esse lado, fazer essa nova narrativa, porque assim como tinham as guerras antigamente, e tinham as narrativas da guerra e das grandes conquistas dos soldados, existia uma outra parcela da comunidade que estava trabalhando, estava fazendo, sei lá, suas movimentações para além dessa guerra. Então, quando eu vou para o Ver o Peso durante a pandemia também, era muito importante ouvir o que eles sabiam sobre o lockdown, e eles não conheciam nem sequer a palavra. Algumas pessoas que eu encontrei não entendiam nem por que as pessoas estavam usando as máscaras. Então, eu precisava parar de fotografar para explicar para determinadas pessoas o assunto. Então, vai muito além da fotografia, sabe? Eu tinha que entender o momento que eu precisava parar de fotografar para dar alguma instrução, porque era o que me cabia. Que não adianta a gente chegar só a fazer a foto, sabe? Porque eu acredito que se eu chegasse em casa sem dar essa instrução, mais tarde essa informação ficaria martelando na minha cabeça, entende? Mas tem sido essa experiência, assim, fotografar, ver de uma outra maneira. Tenho amigos que estão fazendo essa documentação aqui em Belém também, que estou achando incrível, mas eu não sei se eu conseguiria fazer uma documentação assim, tão latente, tão explícita do impacto da pandemia aqui. Nayara, quando tu falou dessas questões, me lembrou bastante o Sebastião Salgado, né, que é outro renomado fotógrafo que a gente tem, e ele fala muito em
o respeito que ele tem com o que ele está fotografando, né? Então ele fala de ganhar confiança dessas pessoas, né? Tanto que tem relatos dele que às vezes ele vai para uma comunidade que está afastada, e às vezes ele fica 1, 2 semanas sem uma fotografia sequer, ele está ganhando a confiança, ele está dentro da comunidade. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais, já que tu tem essa importância na questão da representatividade, desse fotodocumentarismo social, de como é essa tua abordagem, né? Agora tu recém falou que às vezes tu tem que largar e conversar um pouco com a pessoa, explicar, né? Tu se coloca numa outra posição, porque faz parte também do fotógrafo estar nessas questões, né? Nesse meio. A abordagem nesse tipo de foto, assim, é muito específica, né? Porque a gente também, quando a gente vai fotografar, a gente nunca sabe como que a gente vai chegar e explicar para a pessoa, como é que a gente vai chegar e como é que ela vai receber também o que a gente quer documentar, né? Cara, para mim, eu sempre tomei como referência quando eu tô na mesa de um bar e chega alguém para me vender algum artesanato, alguma coisa, e a pessoa explica: bom, eu sou artista, tô vendendo a minha arte para isso, isso e isso. E aí, dependendo de como a pessoa fala, a gente às vezes dá atenção, às vezes a gente não dá atenção. Então, para mim, sempre foi muito importante eu me apresentar, falar o que eu estou fazendo ali, o que eu vou fazer com aquelas imagens, para onde é, porque eu já sei o que o histórico dessa documentação desenfreada, com uma abordagem negligente, pode acontecer, sabe? Então, eu fico muito pensativa nisso, em como eu vou abordar, como é que eu vou conversar. E uma das coisas que facilita o meu trabalho é o fato de eu ter sotaque. A minha cor me aproxima das pessoas, porque a maior parte das pessoas no Ver-o-Peso tem minha cor. Então, já tem uma proximidade, já tem uma troca. E, querendo ou não, o meu comportamento como fotógrafa é diferente de um fotógrafo que chega do Sudeste no Ver-o-Peso. Já tem uma frequência muito grande de eu estar ali. Então, eu já sei o nome das pessoas sem precisar falar só como posso dizer, só da profissão delas. Porque, às vezes, uma foto coloca assim, o fileteiro de peixe, por exemplo, é quem tira os filés do peixe, tira a escama, limpa o peixe. E antigamente, desde a pintura, as pessoas colocavam assim, o vendedor de tal coisa, e aí tinha um retrato. Então, desde essa época, eu já venho acompanhando, desde a pintura, vendo como é que empregavam essas pessoas nesses locais, quem eram elas, e eu só sabia a profissão delas. E como meu pai é mecânico de carro, eu ficava pensando de que maneira eu ia querer que documentasse o meu pai para além dele ser um mecânico de carro, porque ele não é só um mecânico de carro. Existem muito mais coisas que a gente precisa saber. Então, quando eu chego, por exemplo, no Ver-o-Peso, eu falo, meu nome é Nayara, tudo bem? Eu sou fotógrafa, trabalho fotografando o Ver-o-Peso e eu gosto de documentar as coisas que acontecem aqui. Seja o que for ruim, seja o que for bom. Eu acho que as pessoas, eu sempre falo, eu acho que as pessoas precisam olhar para o Ver-o-Peso com mais carinho. Porque geralmente quando as pessoas falam do Ver-o-Peso, já falam que aqui tem ladrão, já falam que aqui fede muito, já falam que aqui tem um monte de urubu, que você tem que tomar cuidado. E eu não acho que tem que ser assim, porque aqui tem pessoas que trabalham que são fodas, tipo você, e aí eu aponto, vou falando. E tem coisas que eu vou compreendendo, tipo, coisas que me atravessam muito ali. Porque o fato de eu querer estar no Ver-o-Peso me coloca em muitas situações. Porque a maior parte do público ali não é assistida socialmente pela prefeitura, pelo Estado, não tem acesso, não tem estratégia de ensino, políticas efetivas, sabe, para ter educação, saneamento básico, para ter coisas básicas. Então eu fico pensando, pô, se eu fotografar no Ver-o-Peso, é óbvio que em algum momento eu vou passar por alguma situação machista. De que maneira eu vou lidar com esse machismo? Outra vez eu estava conversando e um cara foi super homofóbico, falando uma parada lá. Eu falei, bom, tem muitas maneiras de abordar isso que ele falou. Eu posso dar uma patada, mas eu posso tentar contornar a situação para que ele entenda. Então eu tentava contornar a situação para que pelo menos depois que eu saísse dali ele conseguisse respeitar outras meninas que fossem homossexuais ou bissexuais dentro daquela região ali. E às vezes funciona, às vezes não funciona, mas é muito mais daquele discurso que o professor fala assim, se tiver um aqui nessa sala que esteja entendendo o que eu estou falando, já vou estar fazendo o meu serviço. E às vezes acontece. Às vezes eu respeito, às vezes... Uma vez eu lembro que tem um Maranhão. O Maranhão uma vez perguntou, o Maranhão é fileteiro, ele tem o estereótipo do homem negro, que é marginalizado. E aí ele falou assim para mim, Nayara, já tomou café? Aí eu falei, ainda não. Ele falou, então vai comprar ali um café pra gente.
Aí eu falei, mas eu não quero comer agora, não. Aí ele falou, mas então compra lá pra gente. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, mas não coloca bastante leite, porque eu não quero mais ficar preto. Aí eu falei assim, então eu vou trazer só o café preto, porque se a gente for depender de branco, o branco só faz merda. Aí ele me olhou assim, e aí ele falou, pode crer, né? Pode crer. Eu falei, mas eu vou trazer um café com leite, porque eu gosto de café com leite. Aí eu cheguei, levei. Então, tem que saber a hora que tu vai usar, não é qualquer coisa. Então, tipo, ao mesmo tempo, eu lembro muito do que eu aprendi na faculdade de arte, que tem as leis de diretrizes e bases, que é a LDB, que fala muito sobre o cuidado que você tem que ter ao discursar, ao conversar com o seu aluno, para ver se ele realmente vai entender o que você está falando. Você não pode falar com aluno de educação básica de uma maneira rebuscada, da mesma maneira que você vai falar com um aluno de ensino superior. Você tem que ter tato, cuidado. Da mesma maneira, lidando isso com qualquer profissão. Ter esse cuidado, esse zelo, né? Porque, enfim, né, isso fala muito mais sobre a gente que tem esse conhecimento dessa estrutura e acaba que a gente é ignorante quando a gente deixa de fazer isso. É claro que existem esses atravessamentos que, por exemplo, eu não conseguiria lidar com na minha família. Eu tenho questões com a minha família que às vezes eu não sei resolver, por exemplo, a homofobia. Mas eu consigo compreender que esse atravessamento é muito mais latente porque ele vem desde a infância. É diferente de uma pessoa que eu estou conhecendo agora, estou desenvolvendo um trabalho agora. Então precisa ter esse cuidado de todos os lados. Mas eu acabo percebendo que essa troca, essa aproximação, essa metodologia, tanto me ensina quanto acrescenta também a eles, porque às vezes eu me sinto tão aluna quanto. Porque às vezes eles jogam umas teses assim que eu fico, cara, não acredito, assim, são pisas, assim, pisas atrás de pisas, sabe? E um relato que eu sempre falo é do Gustavo. Uma vez eu tinha chegado cedo no compromisso, que era perto do Ver o Peso, aí eu fiquei pensando assim, ou eu vou lá no Ver o Peso, ou eu fico aqui patetando, né? Falei, vamos dar lá pelo Ver o Peso. Aí cheguei, encontrei o Gustavo, ele é artista plástico, só que muita gente lê o Gustavo apenas como um noiado, como um viciado do Ver o Peso. Só que o Gustavo, toda vez que eu chego com o Gustavo manda uma tese, eu fico, bicho, que brisa, o que esse cara tem, o que ele já foi na vida dele, sabe? E uma vez ele estava fazendo um beck que tinha tabaco e tinha oxi. Oxi é um pouco mais violento do que o crack. É uma pedra tão agressiva e tão mais barata quanto. E ele estava lá, ele falou, quer fumar? Para mim, eu falei assim, muito obrigada, tô de boa. Daqui a pouco eu tenho uma fala, melhor não ficar doida. Aí ele falou assim, então tá. Aí ele fez o beck dele. E aí depois tinha o cachimbo dele. E aí ele olhou para mim e falou assim, Nayara, esse cachimbo é pequeno, né? Mas cabe tudo aqui. Cabe casa, cabe carro, cabe helicóptero, cabe transatlântico. Ele pode terminar contigo. E aí eu olhei aquilo assim, e podia ter tantos significados, sabe? E eu olhei aquilo e falei, mano, é isso. Então eu acredito que através da fotografia, através do meu trabalho, eu preciso lembrar essas coisas também. Porque às vezes é mais fácil só tirar foto de um morador de rua, sem saber o nome dele, sem saber de onde ele veio, por que ele está nisso. E também pensando nisso, né, para além desses corpos que na maioria das vezes são negros, entender quando é com mulher negra, quando é com mulher negra transexual, quando são mulheres com deficiência, e sempre perceber quem está mais à margem, sabe? Por isso que eu acredito que é muito importante ter o feminismo como aliado nessas lutas, como ferramenta também de mudança, sabe, de transformação, porque é impossível, sabe, a gente mudar sem não dialogar, não exercitar isso, porque eu não nasci assim. É importante a gente também lembrar. E não estou livre de cometer erros, mas é importante a gente saber ouvir, né? Saber exercitar isso. E é um eterno exercício, assim. Nayara, eu também queria comentar sobre uma outra temática que eu vi que tu faz no teu Instagram, que são os vídeos relacionados à religião também. E muito sobre essa questão que tu falou do Círio de Nazaré, e também tem um vídeo no teu Instagram que é de eu acho que é da Umbanda, que tu tava filmando no terreiro, eu acho que era, né? Então, eu tenho tenho 2 de Umbanda e um de Candomblé, mas o último que eu postei foi de Umbanda. Isso, eu queria também que tu falasse essa relação com a religião, de documentar isso através das imagens também de vídeos, né? Não só de fotografias. Porque tem vários vídeos que tu conta um pouco desse contexto das fotos, que vão muito além do que a gente está vendo ali nas imagens. Se tu puder comentar também um pouco sobre isso. Isso me lembra muito
tipo, já tem um tempo que eu comecei a me interessar muito pela Umbanda. E também isso é um processo de entendimento, de entender muito também o sentir das coisas aqui em Belém, porque muita coisa foi tirada da gente. Então, tem muitos ensinamentos que são passados pela oralidade. E eu vejo muito a minha relação com a minha mãe, a da minha avó com a minha mãe, a dos meus pais. Meu pai, ele é nascido e criado no interior chamado Curuçá. Então, ele sabe fazer medicamentos medicinais. Então, muitas das coisas que hoje em dia eu presto atenção assim, foi porque ou eu senti falta quando eu fui morar no Rio, por exemplo. Eu lembro que eu estava uma vez no Rio, eu tinha uma amiga que estava com uma tosse horrível. E ela tomava vários remédios. E eu falei assim, cara, eu tenho uma parada aí que é tiro e queda. Só que tu tem que confiar em mim. E é um medicamento que a gente faz aqui entre a gente, sabe? Que é a cura da garganta. E aí eu fiz candiroba, cabacinho e copaíba, limão, alho e um pouquinho de mel para a pessoa não vomitar direto na tua mão, né? E aí tu enrola no teu dedo, deixa isso daqui aberto da pessoa, enfia e limpa. E puxa, porque a andiroba ela vai secar, ela é anti-inflamatória. Então eu ficava pensando muito nessas coisas, nesses poderes, e aí eu comecei a fazer trabalhos também na Amazônia Rural, que é aonde tem mata, né? Então era muito importante eu sentir as coisas ali. Quando eu conversava com as pessoas dali, os ribeirinhos, sei lá, do Cumbu, por exemplo, que fica perto de Belém, mas é na zona rural já, fica 15 minutos atravessando um rio, eu entendia que para eu entrar naquela floresta ali, eu precisava compreender que ali existia uma verdade que só quem morava ali entendia. Então, passou a ser minha cultura também, porque eu comecei a aprender coisas sobre se comunicar através de uma árvore, de bater no caule de uma árvore, quem está do outro lado da floresta entender, ouvir. Comecei a saber aonde é que era propício ter escorpião, através de qual é a vegetação mais fácil. Então, eram coisas que eu fui aprendendo. E, através disso, comecei a me conectar muito mais com o rio, com a natureza, de alguma maneira, através das folhas, através do vento, através da chuva. Então, tudo isso, para mim, foi me atravessando de alguma maneira e eu fui ressignificando isso. Quando eu comecei a entrar na Umbanda, comecei a frequentar o terreiro, eu comecei a entender que existia uma urgência em falar sobre determinadas coisas, sobre esse sentir, como é que eu vejo as coisas, de que maneira eu acho que a gente, por exemplo, quando eu vou documentar o Sírio, às vezes eu imagino que seja muito difícil, tem muito fotógrafo documentando o Sírio, e é muito difícil você fazer uma foto que um outro fotógrafo não tenha feito. Então eu fico pensando assim, o que eu posso dar para Nossa Senhora de Nazaré que ela nunca viu? Porque eu lido com Nossa Senhora de uma maneira que eu tenho que pagar uma promessa. Então eu estou indo fazer essa documentação para que Nossa Senhora se veja, que ela possa ver de que maneira os romeiros estão pagando essas promessas. Da mesma maneira que quando eu vou documentar, sei lá, um gira numa festa de Umbanda, num festejo de Umbanda, eu pergunto o que é esse presente de Iemanjá? Porque nem todo mundo sabe. Então eu tento mostrar algumas coisas através da oralidade, através do vídeo, que eu sei que o vídeo fica, né? E a gente vai aprendendo através dele, aprendendo através das músicas, para criar um mínimo de respeito, de empatia, para as pessoas entenderem como é que é. Então, para mim é muito importante deixar as coisas assim bem objetivas, do porquê que eu estou ali, o que eu quero mostrar, de que maneira aquilo ali me contempla, de que maneira eu acredito naquilo. Porque tem coisas, por exemplo, dentro da Umbanda, que a partir do momento que eu comecei a estudar Umbanda, eu percebi que eu não podia fotografar. Tipo, documentar herês sem autorização. Não posso. Então, se a gente chega dentro de um terreiro, chega em alguma localidade para fotografar, é importante que a gente fale com a pessoa que é responsável dali, para saber se existe uma limitação, o que pode documentar, o que não pode. Porque dentro do festejo de Iemanjá, uma das coisas que mais me irritou, por exemplo, foi ver fotógrafo gringo da Magnum, que é uma agência de fotos foda do mundo, e eles atravessavam assim o meio do presente, tipo, tinha o congá, né, que é o terreiro, e tinham vários ornamentos de Iemanjá que representavam várias entidades que iam dar para Iemanjá e levar depois, e estava tudo organizado. O fotógrafo simplesmente pisava assim, ia lá no meio do congá para tirar a foto que ele queria. Eu olhava aquilo e falava, mano, não era para você estar fazendo isso.
E aí, muitas vezes, quando tem uma fotinho, vão todos os fotógrafos de uma vez para cima de uma pessoa e transforma aquilo que poderia ser fotojornalismo num safari. Porque, querendo ou não, são corpos negros, na maioria das vezes, que eu não vejo, ao longo do ano, essa preocupação nessa documentação, esse cuidado, mas quando chegam os festejos, eles querem documentar. Então, para além desses festejos, para além desse gira que você está indo, você tem que ter um compromisso para sempre com aquilo, sabe? Um cuidado, procurar entender, sempre imaginar como seria se fosse dentro da sua casa. Tipo, dentro da minha casa, para você entrar, eu tenho certeza, eu antes de entrar em casa, eu tiro o sapato. Quando entra outra pessoa, quando chega alguém na minha casa, eu falo, amigo, tira o sapato, porque eu sei que a minha mãe não gosta. Porque dentro de casa, a gente se deita na lajota. Então não pode ter sujo. A gente se deita porque é calor. Então a lajota é geladinha. Então são coisas que eu vejo na minha cultura, vejo nas pessoas com quem eu lido, com o ensinamento que vem passado da minha mãe, do meu pai. São coisas simples, que às vezes é um bom senso, que às vezes tiram isso da gente por uma questão classista até, que a gente não liga para as coisas. Porque tem quem limpe, porque tem quem faça, porque tem como comprar. Então, são coisas que a gente precisa muito repensar, né? E essa documentação através do vídeo também ela é feita, na maioria das vezes, com celular, porque eu acho que é menos invasivo do que estar com uma câmera, porque eu, quando estou na frente de uma câmera, eu fico sem graça, eu fico abestada, não consigo, minha cara fica congelada. Então, eu fico pensando assim, porra, se eu que já trabalho com foto, imagina como deve ser essa documentação para alguém que nem entende para onde a gente vai levar essa foto, porque ter uma câmera grande é um poder muito grande. Ter uma condição financeira para comprar uma Canon, para comprar uma Nikon, uma lente fixa clara, te dá um privilégio. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai narrar, como a gente vai abordar, porque tem até um texto, eu não lembro direito onde é, mas fala exatamente sobre isso, da fotografia ser uma arma imperialista, que ela te coloca, te joga para um local e ela, ao longo dos anos, não repara nada, só reforça aquilo que a gente vê, sabe? E eu acho que é dessa maneira aí, assim. Não era duas questões que tu falou, uma é essa do equipamento que tu usa, né, que é invasivo, e aí tu vai para um celular, enfim, e também no início da conversa tu falou que tu vem das artes, e que tu tava muito com essa questão técnica, mas que tu não mudava a vida de ninguém, né? Então gostaria, porque isso é uma das grandes dificuldades, eu como professor, de passar para o aluno essa relação entre técnica, entre tu dominar essa câmera, esse aparato, mas toda a questão do ato fotográfico, do subjetivo, do pessoal, o que tu vai explorar, em que tu vai se engajar. Gostaria que tu falasse um pouco dessa mudança nesses anos em relação a essa questão entre subjetividade e a técnica para se ter a fotografia. Então, eu sempre gostei muito de fotografia, assim, e eu consumia tudo, eu fuçava muito as coisas, assim. Então, eu conseguia fazer algumas montagens, eu conseguia fotografar, assim, mesmo quando a luz estava muito dura, eu conseguia fazer uma foto que era ok. Só que depois de um tempo, quando eu sentia a necessidade de querer ser enxergada de uma outra maneira, eu comecei a passar por muitas coisas, comecei a ressignificar muitas coisas, porque é aquilo, a partir do momento que você tem acesso à informação, cabe a você decidir o que você vai querer fazer com ela. De que maneira você vai transformar isso em uma, sei lá, de uma maneira mais democrática, sabe? Quando eu comecei a fotografar, eu já comecei a fotografar com uma câmera. Na época, minha avó estava viva e ela me deu uma câmera junto com os meus pais, foi uma coleta e eu tinha uma Nikon. Comecei a fotografar com uma Nikon. Com o tempo, eu troquei de equipamento, só que depois de um tempão, a minha câmera ficou defasada, que é a que eu uso até hoje, que é uma 7D. Que ela tá lenta para fazer um disparo, mano, é uma novela. E aí eu comecei a pensar assim, porra, o que eu vou fazer, né? E aí eu tinha um Moto G e eu tinha uma amiga que tinha um iPhone. Ela falou assim, se tu usar um iPhone, tu vai querer trocar teu aparelho. Comprei um iPhone, foi a maior cagada na minha vida. Só que eu até vi essa semana um tweet falando sobre... É muito fácil dizer que você começa a fotografar com celular quando o seu celular é um iPhone. Eu falei, concordo.
plenamente. Por isso que a gente tem que fazer estratégias para, sei lá, ter gente que tem um Moto G, um Galaxy Pocket, consiga fazer um produto, uma arte final que possa dar uma boa fotografia. Só que tudo isso leva um tempo. Você precisa aprender a dominar muito bem a técnica. Você precisa se acostumar com aquilo. Só que, para além disso, é querer pensar mesmo o que você vai querer fazer com essa documentação, como é que você vai querer ser lembrado também em relação a isso. E é muito importante a gente, sei lá, saindo daqui, as pessoas vão pensar, ai, meu Deus, eu vou me conectar comigo mesmo, acabou. Não é assim. Quem dera se fosse. Eu demorei muito tempo. Primeiramente, a coisa que mais me atravessou na minha vida não foi nem minha raça, foi o lance da minha sexualidade. Então eu ficava muito pensativa, assim, de que maneira eu poderia mostrar para meus vizinhos aqui, que me chamavam de Maria Sapatão, que eu era foda. De que maneira eu tinha que me reafirmar na sociedade. Então, eu fui criando coragem, consumindo autoras negras, autoras homossexuais, para ver de que maneira eu conseguiria encontrar uma ferramenta que eu também aqui conseguiria me reafirmar. E é um processo. E ouvir coisas da academia me ajudou, mas para além da academia, foi muito importante ter a escuta, as rodas vivenciais, porque assim eu comecei a dar nome para as violências que eu sofria e não entendia como violência, porque até então eram violências veladas. E comecei a entender essa estrutura, comecei a exercitar de que maneira eu conseguiria mostrar a fotografia de uma outra maneira, que não fosse essa que oprimisse, que era uma que eu fazia também, e que às vezes eu preciso tomar muito cuidado para não fazer. E eu acho que o que eu poderia dizer para as pessoas que estão me ouvindo é sempre buscar ouvir pessoas para além da sua bolha. Porque eu não sou uma pessoa periférica. Eu sempre, por mais que eu não tivesse as coisas na hora que eu quisesse, demorasse às vezes um tempinho, eu tinha as coisas que eu queria. Então, era uma questão de querer falar com outras pessoas, querer entender outras realidades. Porque senão, se não for dessa maneira, você não entende a complexidade das coisas. E é muito importante a gente perceber que a partir do momento que a gente tem esse privilégio de poder estar aqui falando com as pessoas, principalmente com pessoas brancas que estão aí que protagonizam, que ocupam a maior parte dos espaços, que a gente possa construir estratégias para dialogar, para saber de que maneira a gente pode democratizar, usar o nosso privilégio para fazer com que a fotografia acesse mais pessoas, que elas consigam documentar suas realidades. Tipo, tudo bem eu ser uma fotógrafa negra, lésbica, pipipipopopô, mas ainda assim, eu acredito que precisam de mais fotógrafas, tipo fotógrafas transexuais, para documentar as suas demandas, as suas realidades, porque por mais que eu tenha tato, seja sensível como for, eu não sei como é uma vivência transexual. Então, a partir do momento que eu possibilito essa vivência, eu vou ver uma narrativa de uma pessoa transexual e não mais de uma pessoa cisgênera. Então, isso é muito importante. E isso faz parte dessa fotografia, capacitar também. Eu acredito que o serviço do fotógrafo não é só tirar a foto ou fazer esse clique e depois vender essa foto. É muito sobre o que você vai ter também no seu discurso. Por isso que às vezes eu não concordo com algumas narrativas. Eu adoro tecnicamente Sebastião Salgado, mas tem alguns atravessamentos de Sebastião Salgado que eu não concordo, que eu acho que atravessa extremamente uma cultura. O fato de você colocar uma lona para você fazer um estúdio dentro de uma aldeia indígena, colocar muitos indígenas para fazer uma foto num fundo preto, para mim reforça o estereótipo do indígena, porque somos múltiplos. E eu não posso nem falar como indígena, mas eu percebo muito que esse local ele é roubado porque parece que a Amazônia é só uma coisa. Porque quando eu vou para o Sudeste, me questionam se em Belém tem casa, se não é só oca, se tem rua. Uma vez falaram para mim assim, em Belém tu não tropeça no jacaré? E aí eu fico assim, em quê? E aí eu achava isso muito engraçado. Só que quando eu me mudei para o Rio, eu achei muito doido, porque uma vez eu passei por uma comunidade que era dominada pela milícia, que é o Terreirão. E no Terreirão tinha uma vala, que era um canal, que tinha 4 crocodilos. Eu olhei aquilo e eu fiquei, como é que eles pararam aí? E aí meu amigo, que morava lá, ele falou, bom, não é merda que eles comem, eu só posso te dizer isso. E eu fiquei, como assim? Com o tempo, morando nas comunidades, eu comecei a entender que quando os corpos somem, quem come são os crocodilos, são os jacarés. E não foi ninguém que me contou, eu pude ver como acontecia, porque eu morava lá, morava do lado.
Então, eu comecei a olhar para essas narrativas dessa maneira e eu ficava assim, mano, não, a gente precisa pontuar determinadas coisas, parar com essa redução e ver a Amazônia para além dessa fauna e dessa flora, porque quando a gente joga, sei lá, Belém no Google, aparecem nossos pontos turísticos, mas não aparecem as pessoas do Ver-o-Peso. Não aparece como a gente sustenta o Ver-o-Peso, que é através da nossa cultura. É um local que é tombado, só que é um local que não é estudado, não é cuidado pela prefeitura. A prefeitura, de vez em quando, faz umas estratégias lá que são extremamente agressivas, que são, assim, vetadas pelo IFAM. Então, é muito difícil a gente lidar com a nossa memória quando a gente não é ensinado a saber cuidar da nossa memória. A gente é ensinado a apagar, a passar por cima, a esquecer, a tratar com desdém. Então, enquanto não aparece alguém que tome esse cuidado, que tenha esse zelo para que as pessoas pensem, putz, é minha obrigação cuidar disso também. Porque, tipo, eu penso muito que eu estou falando aqui para que outras pessoas, quando vierem, que estão atrás de mim, possam falar mais abertamente, mais empoderadas, com mais cuidado, que elas possam construir essas narrativas. Porque é muito importante a gente repensar o nosso local de privilégio, sabe? Não que eu tenha os melhores privilégios, mas a partir do momento que eu estou sendo ouvida, eu preciso criar políticas. Eu preciso fazer esse serviço de mapeamento para saber com quais pessoas eu posso dialogar para fortalecer esse olhar. Por isso que eu acho que é muito importante a gente estar tendo essa conversa, porque faz parte da nossa formação. Minha, quanto fotógrafa e educadora, quanto de vocês também, quanto da galera que está assistindo a gente, entende? Eu acho que é um pouco disso, assim. Nayara, eu tenho 2 perguntas que o pessoal mandou. Uma é só uma ajuda que tu falou sobre o livro, sobre a questão que a morte tem que ser vivida. A Juliana Fontes perguntou se o livro não seria A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Essa mesma aí. É porque mas ela também tem um vídeo com esse mesmo título no YouTube. Então, quem quiser ter uma maneira mais resumida desse livro, assiste. Tipo, acho que são 10 minutos de vídeo. É ela falando assim. Muito massa. A Juliana Fontes também mandou uma pergunta. Ela botou assim: hoje tem muita pauta particular que é feita por fotógrafos e fotógrafas que não são fotojornalistas. Trabalhos muito bons que chegam a alguns jornais ou outros veículos. Queria saber o que tu, né, Nayara, acha desse papel que muitas vezes quem estudou jornalismo não vê com os bons olhos por não ter essa formação acadêmica de jornalista. Cara, eu acho que a gente precisa democratizar a fotografia. E mesmo você não tendo uma formação, eu não acredito que a formação para você ser alguma coisa precisa ser da academia. Precisa ser academicista. Porque não existem políticas democráticas para que todo mundo possa fazer uma faculdade, possa fazer essa formação, possa ser instruída. O que me incomoda, às vezes, como fotógrafa daqui da região norte, é ver que fotógrafos do Sudeste são contratados para fazer pautas sobre o Norte e eles viajam de lá das suas terras para virem para cá fazer essa documentação, ao invés de fotógrafos paraenses serem contratados para fazer essa documentação. Então, na verdade, isso me incomoda. Como eles documentam, às vezes, também é um problema, mas eu não estou a par também de todos esses fotógrafos. Então, quando eu tenho a chance de conhecer algum fotógrafo que eu vejo que documenta com cuidado as coisas daqui, um dos exemplos que eu uso, que eu acredito que a Bruna seja a Bruna Brandão, ela é uma fotógrafa mineira, eu acredito que ela não é jornalista, mas o jeito no qual ela documenta as coisas aqui em Belém, quando ela vem ela vem para cá, passa um mês em Belém, é de um cuidado muito grande. Ela trabalha com brega, e o brega é uma cultura marginalizada aqui, que é uma música de massa, que às vezes nós paraenses mesmo rejeitamos, que a gente tem um momento que a gente fala assim, a gente odeia brega, mas é mentira, que a gente fica ouvindo escondido. Eu tive essa fase. Só que hoje em dia eu falo, não, vamos curtir brega, porque brega é assim como o MPB. Não tem diferença não, é outro ritmo, mas a gente precisa ver isso de uma outra maneira, porque MPB também é sexista, saca? Então tem todas essas questões. Então, por exemplo, eu já vejo, tem a Bruna Brandão, e eu lembro benzinho da época que, quando vem algum fotógrafo para cá, para Belém, e já conhece o meu trabalho, assim, eles falam, vamos marcar um rolê. Eu adoro conhecer outros fotógrafos. Falo, vamos, na hora. E aí a gente vai.
Já aconteceu de um fotógrafo super renomado mandar uma mensagem para mim para ver se eu conseguia arranjar uma produtora para ele, para fazer uma pauta na época do Sírio. E eu consegui, dei o contato de uma amiga minha produtora. E no dia do Sírio, eu encontrei esse fotógrafo com 5 seguranças, não, com 3 seguranças, um produtor e um assistente de áudio. Aí eu olhei assim, eu fiquei... Falei, 5 seguranças para quê, irmão? Ninguém vai te assaltar aqui. Qual é o teu papo, saca? E aí eu fiquei rindo. E aí eu vi a Bruna indo para um rolê numa área muito marginalizada aqui de Belém, assim, zona vermelha pra cacete, que nem eu fui. Ela foi sozinha. Ela fez um vídeo que eu olhei, eu falei, porra, mano, é isso. É isso daqui. Porque se você chega num local com 3 seguranças pra tirar uma foto minha, assim, eu ia falar assim, mano, quem são esses brothers, saca? Uma galera branca que vem aqui do nada, vem só roubar minha foto. Quer que eu segure um peixe também aqui? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu penso muito nesses jornalistas que vêm de fora, que reduz a gente. Por isso que eu bato nessa tecla de que a gente precisa dialogar entre si. Porque muito fotógrafo chega com o nariz empinado, são de muitas panelinhas, são de muitos coletivos que não dialogam. E eu acredito sinceramente que a fotografia ela precisa ser política, porque ela é uma arma de extermínio também. Então, se a gente não dialoga entre si, a gente deixa de conhecer a cultura do outro, deixa de ser crítico também, porque nem toda crítica ela vem para te derrubar, precisa repensar naquilo. Então, por isso que eu acho indispensável ter amigas fotógrafas, que a gente sempre está conversando, todo santo dia eu converso com minhas amigas, para saber de que maneira a gente consegue facilitar, de que maneira a gente consegue acessibilizar alguma coisa. Sei lá, se alguma fez merda, a gente conversa. Eu já fiz merda e elas falam, Nayara, tu não acha que essa abordagem aqui foi um pouco agressiva? Aí eu fico, entendi. Aí eu vou lá, retiro, porque é dessa maneira, sabe? A gente foi ensinada a consumir, a reproduzir uma cultura que não é nossa, através de uma perspectiva que não é nossa. Então é natural que a gente seja violento também, só que a gente não pode naturalizar essas violências para sempre. Por isso que a partir do momento que você tem esse conhecimento, se possível, dialogue. Quando vocês chegarem nas suas casas, consumam outros autores, além desses que tem aí. Façam enquetes no Instagram. Quais são os fotógrafos que a gente precisa ler? Porque eu penso assim, a mídia, ela tem um lado. Tudo tem um lado. Então, de que maneira que a gente consegue consumir a informação de uma maneira mais independente possível? Hoje em dia, uma das fotógrafas assim que eu acho que deveria ser canonizada é a Gabriela Biló, que ela está fazendo uma documentação muito doida em Brasília. Ela é fotógrafa do Estadão e ela está fazendo umas fotos do Bolsonaro que eu tô olhando ali e eu vejo, mano, isso daqui tem que estar nos livros, tem que estar nos livros, porque ela demonstra de uma maneira que aparece através de uma fotografia tudo que a gente sente pelo Bolsonaro, tudo que a imagem dele representa. Tem uma foto muito icônica, que é uma foto dele tossindo, e tem também um monte de baba dele saindo assim. E eu olhei aquilo e falo assim, graças a Deus que temos Gabriela em Brasília. Porque, sei lá, eu não curto o fotógrafo do Lula, aquele Ricardo lá, porque ele já foi super machista e escroto com uma amiga minha. Violento, empurrando. Então, tipo, não gosto dessas paradas. Eu dou logo o nome assim para saberem que eu não gosto de passar pano. Mas é muito importante também, e é muito delicado a gente ter essa consciência, porque ter essa consciência é exigir de alguma maneira que a gente se posicione. E se posicionar é ir de encontro com a maior parte dos fotógrafos que estão aí renomados. Porque enquanto eu falo que a gente tem que democratizar a linguagem para que todo mundo possa falar dessas realidades, me vem o Sebastião Salgado dizendo que você não pode documentar com o celular porque deixa de ser imagem. Então, se eu estou aqui no cu de Ananindeua e escuto o Sebastião Salgado, que é uma grande referência, que fotografa inclusive o meu estado, falando que eu não posso fotografar, eu posso estar formando um profissional frustrado ali. E eu não quero ser isso, eu não posso fazer isso, porque eu vou deixar de ser educador. Para mim, isso é uma narrativa muito amedrontada do que pode vir, do que pode acontecer com o trabalho dele, porque eu acho incrível, lindo tecnicamente o trabalho dele. Acho, inclusive, eu estava indicando o Sal da Terra outro dia, mas tem pontos que a gente precisa descolonizar, que infelizmente existem, e a gente precisa tocar nesses assuntos.
Nayara, tenho mais uma pergunta do público e depois o Leandro vai finalizar a nossa conversa com uma outra pergunta. Bom, a Bibiana Pinheiro mandou uma pergunta sobre como tu trabalha com a edição das fotos, já que tem toda essa visão de cuidado e como tu faz para perpassar esse cuidado na edição para que tudo fique alinhado, equilibrado, enfim. Eu me inspiro muito em livros, em rap, amo música, assim, sou doente, assim. Então, eu sempre estou ouvindo uma música e do nada me vem uma letra de uma música, por exemplo. E aí eu fico, por exemplo, tem uma música dos Racionais que ele fala assim: uma negra e uma criança nos braços, de mão dadas na floresta de concreto e aço. E aí eu vi, e era na época do Círio isso. E o cartaz de Nossa Senhora de Nazaré é uma mulher afro-amazônica com uma criança. E aí eu pensei muito na hora de fazer um trabalho, eu fiz um cartaz do Círio, que era de um lado um corpo negro, que era o estereótipo dessa, sei lá, que a polícia, que a sociedade marginaliza, e também coloquei do outro lado a farda da PM, porque querendo ou não, eu vejo que o Estado mata a gente, que o policial que é negro mata o cara que é negro, que sai de dentro da comunidade não pode sair nem fardado. Então tem uma série de questões que a base é o racismo, sabe? Então, às vezes, eu fico refletindo, eu ouço uma frase. Também tem uma outra frase que fala muito sobre como corpos negros são... Eu não lembro agora, mas depois eu posso até compartilhar. Mas falam muito que excessivamente colocam corpos negros de uma maneira marginalizada, onde pessoas negras acabam tendo medo de se reconhecerem como negras e acabam reforçando que pessoas negras são marginais. Porque a mídia está aí para fazer isso. Então, quando tem alguma novela e protagonizam e tem algum ator negro, geralmente é um ator negro, o ator negro protagoniza alguma coisa, sei lá, motorista, ou pessoal da segurança, ou da cozinha. Dificilmente você encontra artistas que documentem sendo ali o galã da novela. A gente consegue fazer isso até no dedo, quando a gente lembra algum galã ou de alguma protagonista principal sendo negra. Então, eu penso muito nessas narrativas e aí fico pensando de que maneira, qual é essa foto, eu posso brincar com isso. E vou tentando fazer essa documentação partindo dessa referência para ver de que maneira esse texto dialoga com essa foto. Às vezes é ao contrário, às vezes eu vejo a foto e falo, putz, me lembra uma música do Djonga. Aí eu vou lá e começo a ouvir. E aí nisso eu fico pensando qual é a frase que a pessoa se vê vai sacar o que eu estou falando. Então, eu tento consumir muita coisa para ter sempre esse respaldo, para ter sempre essa inspiração para fazer essa documentação, porque é uma coisa coletiva. Os vídeos também que eu faço tem muito rap, tem muita música de umbanda, de candomblé, porque a gente precisa compreender e, de alguma maneira, silenciosamente, a gente precisa fazer com que os grandes casarões entendam o que a gente está documentando. E precisam até gostar. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no jornal, que é um jornal de direita aqui de Belém, que é o Liberal, eu ficava pensando, putz, eu sendo uma mulher assim, totalmente militante, vou trabalhar no jornal de direita, bicho. Falei, vou, óbvio, porque se não trabalhar nesse jornal, eu não vou ter meu salário. Então, enquanto eu não encontro nenhuma outra alternativa, eu vou ter que trabalhar nesse jornal. E ok, só que de que maneira eu vou conseguir reparar isso? Aí eu fiz uma enquete no meu Facebook, perguntei assim, gente, de que maneira a gente conseguiria conversar com os donos dos grandes casarões falando sobre pautas que contemplem a gente. E ali, nitidamente, pessoas negras, pessoas transexuais começaram a comentar muito no meu Facebook. E eu peguei uma lista assim, de 30 sugestões de pauta. Na primeira reunião que teve do jornal, eu era fotógrafa de uma revista que tinha dentro desse jornal. E aí eu falei, olha, eu tenho uma dica de pauta. E mandei 30 teses assim. E dali dessas 30, pelo menos 10 foram feitas. Então, eu consegui colocar ali empreendedorismo trans, visibilidade negra, para além do dia da raça, o dia dessas coisas. Então, a gente foi colocando muita coisa sobre memória de Belém, muita coisa sobre a identidade indígena que a gente precisa se conectar, precisa entender. E dessa maneira, a gente meio que foi destravando algumas coisas e democratizando esse discurso, dando acesso, possibilitando que as pessoas negras também apareçam nesse jornal no dia de domingo, não apenas num caderno policial, mas também desenvolvendo empresas incríveis, trabalhos incríveis,
Então, eu acho que dessa maneira, assim, a gente conseguiria tornar mais justo o nosso trabalho, sabe? Sem precisar estar fotografando, sabe? Muita coisa acontece para além desse clique. Acho muito interessante, né, se tu colocar o ato fotográfico, que muitos fotógrafos, tu lê biografias e como eles se modificaram, como eles se repensaram durante a carreira, e, enfim, isso acompanha a própria arte, né, da fotografia, próprio fazer fotográfico. E acho que essa conversa foi muito interessante nesse aspecto. A minha última pergunta, na verdade, é para tu também falar um pouco mais sobre se tu tem novos projetos, desafios, e além disso, só agradecer a tua participação. Então, amanhã vai começar um programa de TV comigo. Nunca pensei na minha vida que eu estaria no reality show de fotografia. Verdade! Então, se vocês quiserem ver eu problematizando as coisas, assista esse programa, porque é muita brisa, é muita brisa. Porque, para começar, os jurados são brancos, né? Então, eu não tinha medo de lançar as teses. E eu fico pensando assim, eu vim dar meu nome aqui. Eu lembro que as minhas amigas, todas elas, assim, se reuniram, fizeram um grupo e falaram assim para mim, vai lá, faz o que tu tem que fazer. Então, tipo, para eu estar aqui, tem muitas mulheres do meu lado conversando comigo, dialogando comigo. E eu acho que uma das coisas que a gente vem conversando muito entre nós é sobre transformar a nossa vida ou de alguma maneira fazer um curso de fotografia popular, que é um curso que também o João Ripper dá, que é o fotógrafo que a gente tem como assim, que a gente acha que tem que ser canonizado. Que a gente acha que a gente faz um serviço de formiguinha, sabe? Que todo dia é um dia que a gente tem que combater alguma coisa, que a gente tem que dialogar, tem que puxar alguém. Então, o meu trabalho agora está sendo focar em conversar com as pessoas, já que eu estou presa aqui, né, com a pandemia. Só que, ao mesmo tempo, a minha cabeça está fazendo várias coisas para que, quando eu possa fazer, eu faça esse movimento. E uma das coisas que a gente tem pensado muito é desenvolver uma espécie de um curso entre nós, né? Que eu estou fazendo parte de um coletivo chamado Mamanas, que são... Ainda não coloquei oficialmente isso no meu... Ainda não divulguei oficialmente, mas a gente tem um plano de fazer uma videoaula que qualquer pessoa vai poder acessar, mas juntas a gente vai fazer uma aula à distância só com pessoas transexuais. Para que, se alguma pessoa transexual, ou homem ou mulher, se identifique com essa demanda, que ele comece a focar o olhar dele para isso. Porque uma das coisas que eu identifiquei, tendo amigos transexuais, é que para você ser reconhecido com, sei lá, alguma coisa que você faça, você tem que ser um multiartista. Então, até agora, eu não consegui encontrar uma pessoa transexual que seja só fotógrafa. Tem pintor, performance, cantor, usa fotografia também, faz vídeo, mas eu não consigo encontrar um fotógrafo que tenha essa visão um pouco mais política. Então, o que a gente quer fazer é democratizar, capacitar eles tecnicamente e tentar alinhar esse discurso para ver de que maneira essas pessoas conseguem trabalhar isso através das suas realidades, através das suas demandas. Só que usando a fotografia como suporte, usando o vídeo como suporte. E para que depois, com o tempo, essas pessoas comecem a capacitar outras pessoas e outras pessoas. É tipo uma semente, sabe? Não é algo que a gente esteja querendo colher no próximo semestre. Não é, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha para que a gente possa colher lá na frente. Assim. Mas basicamente é isso. E me assistam no programa, né, que vai ser babado. Né? Fala o nome do programa, Nayara. Então, você não comentou. É o Arte na Fotografia. Ele está disponível num canal fechado, que é o Arte 1. Só que vocês podem baixar o aplicativo, vocês podem assinar, eu acho que é R$7, não lembro. E aí, depois que for ao ar na TV, já vai estar disponível o programa no aplicativo. Também vocês vão poder assistir as outras temporadas, essa é a 4ª. Que legal. E só queria assim que tu falasse uma última mensagem para quem quer investir na fotografia, para quem quer seguir nesse caminho, principalmente para as mulheres, como tu falou que o feminismo está muito ligado nessa tua questão da fotografia. Uma última mensagem assim pro pessoal antes da gente dar o tchauzinho e fazer os agradecimentos. Cara, eu acho que tem que documentar a nossa família primeiro, assim.
documentar o que está perto. E ele depois pergunta para as pessoas que você fez a foto se ela gostou. Você gostou, mãe? Tá bonita aqui? Porque se a tua mãe disser que não, tu não vai publicar a foto da tua mãe. Porque ela vai ficar puta contigo. Né? Tem isso. Então, já começa por aí. Então, é muito básico. Então, se vocês quiserem começar a fotografar, independente do equipamento, é claro que vocês vão ter que fuçar muita coisa, porque a fotografia, a arte, ela é classista, ela é elitista. Mas, para além disso, a gente consegue se fortalecer trabalhando de uma maneira mais informal, para que em algum momento você consiga ter uma puta câmera, um puta equipamento, assim, porque a gente precisa ser... Claro que a gente também não... Sabe que a gente não vai conseguir um emprego, sei lá, num jornal, se a gente não tiver um puta equipamento. Então, bora se movimentar para ver se a gente consegue, pelo menos, exercitar a nossa cabeça para a gente ver a fotografia para além do clique, se informar, porque a gente faz a nossa fotografia exatamente com toda a nossa bagagem, sabe? Então, com a nossa memória, com o que a gente gosta. Lembrando que o que a gente olha é algo que nos interessa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nem sempre o que nos interessa é o que a gente tem que documentar. Então, se a gente tiver que documentar, que a gente documente com muito cuidado. Sempre perguntando se a gente pode, pedindo autorização, não roubando foto, assim, porque eu acho que isso é um outro problema, é uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado. Sempre levando em consideração como é que seria se fosse com você. É muito idiota, é muito bobo, mas a gente complica as coisas que são simples. Então, são coisas básicas. Pedir licença, agradecer depois daquela foto. Se você tiver a chance de retornar e entregar essa foto, você vai criar um vínculo com aquela pessoa. Então, faça isso, faça o que for melhor para facilitar o seu trabalho, sabe? Facilitando os diálogos, tudo, eu acho. E consumam outras mulheres. Conversem com mulheres que não sejam das suas bolhas. E eu falo isso também para os homens, porque a gente precisa ouvir mulheres. Ouvir. Sempre, sempre. Mulheres, quanto mais à margem. Quando a gente pensar assim, poxa, mulheres transexuais. Agora, imagina uma mulher transexual, gorda, com deficiência. Quanto mais excluída ela é do mercado de trabalho. Então, de que maneira a minha voz vai fazer com que eu consiga abrir um espacinho aqui para essa mulher começar a falar também? Então, é facilitar esses discursos, evitar briga, assim, mas brigar quando for preciso, se posicionar quando for preciso, assim. Porque não adianta você não gostar de racista, você tem que ser antirracista. Então, isso faz parte da nossa militância, de tudo. Não precisa nem ser feminista, basta você ser justa, né? Mas eu acho que é isso. Nayara, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter feito esclarecimentos tão incríveis, assim. Eu acho que a gente sai hoje do encontro com a mente aberta e reflexivo sobre diversas coisas, principalmente em questão da narrativa fotográfica. Arrasou, então. Obrigado, Nayara. Em nome de todos os alunos da FACS, os professores, muito obrigado. Adorei. Muito obrigada, Leandro. Adoramos também, a gente vai te acompanhar. Também. A gente vai te acompanhar lá no Arte com Fotografia, né? É arte na fotografia. Na fotografia. Vou colocar um negócio lá. Eu vou colocar o livro agora no meu stories. Tá. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar. E também vou colocar o negocinho do programa. Tá, então tá. Muito obrigada, Nayara. Eu que agradeço. Tchau, boas fotografias, boa cobertura e fique em casa e se cuida. Vocês também. Passe álcool e gel. também. Tchau, obrigada. Tchau.